Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, eu preparei aqui 8 exercícios objetivos sobre humanismo, né? Vamos aprofundar aí o nosso conhecimento, vamos fazer uma rápida revisão, lembrando que esse assunto não cai diretamente na prova do Enem e na prova da UERJ, mas é interessante para nós conhecermos as bases da literatura e mais à frente vai nos facilitar em alguns aprendizados, tá bom? E conhecimento é sempre bom, né? Sempre bem-vindo. Precisamos bastante, né, difundir e incentivar o conhecimento. Em épocas de coronga, por exemplo, nós estamos vendo aí como é importante a ciência, não é isso? Nada contra a religião, a questão não é essa, não é fazer um embate, um combate, mas como a ciência é importante, como é importante um governo investir em pesquisas, em estudos, investir nas universidades, né? Isso é de fundamental importância e é o que se espera para o bem não só do Brasil, mas de todos os países, né? Vamos lá. Primeiro aí uma questão de prova de universidade. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu condicionamento de pensamento e expressão, que era conhecido desde o final do século XV. Perfeito. Lembrando, o humanismo não foi necessariamente uma escola literária. Foi uma fase de transição entre o trovadorismo e depois o classicismo, certo? Então foi esse meio termo aí, né? Dentro do humanismo nós achávamos ainda algumas características ligadas à Idade Média, mas também já apontava ali algo sobre o Renascimento. Ok. De acordo com o trecho anterior e por meio de seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista, gabarito D de dado, constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e romano, valorizando o equilíbrio das formas e proporções, num exemplo de arte barroca humanista do século XV. Perfeito. O pensamento de grandes figuras históricas da Grécia, esse pensamento ele havia ficado meio que adormecido durante o trovadorismo, mas agora vinha ressurgindo, certo? Esse interesse aí pelo conhecimento. Na época, inclusive, lembrando, temos a invenção da imprensa, não é? Então o conhecimento passa a ser mais difundido, saindo do domínio da Igreja Católica, certo? Do monopólio, né, da Igreja Católica, tá? Vamos lá. As outras estão furadas aí, né? A letra A fala que era encabeçada por reis e papas, né? A questão não era essa. Enfim. 2. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos, que foram, aí vou me repetir aqui um pouquinho, né? Acabei de falar, os elementos da cultura clássica grega e romana. Então esses estudiosos estavam voltando com tudo e vão retornar, por exemplo, no arcadismo, certo? Que recebe outro nome, né? Neoclassicismo, ou seja, novo classicismo. O arcadismo vai retomar também esses valores, tá? A 3 pede a falso, pede a errada, né? Atenção ao comando da questão. Então, o que está errado aí? Letra E. Fundamenta-se na noção bíblica, né, o humanismo, de que o homem é pó e ao pó retornará, e de que só a transcendência liberta o homem de sua insignificância terrena. Olha, esse papo religioso fica mais para o barroco, certo? Aí sim nós vamos ter esse peso todo da religião, né? Agora aqui no humanismo não. Por quê? Lembrando, o homem daquela época estava começando a acumular capitais, não é? Estávamos saindo na Europa, né? Saindo de um escambo lá do feudalismo e entrando para a questão do burgo, da burguesia, né? O capitalismo, tá? Bando de burguês safado. E também a época dos grandes descobrimentos. Então o homem da época estava não estava se sentindo, beleza? Então essa questão aí religiosa não. 4. Ainda sobre o humanismo, assinale a afirmação incorreta, ele quer a errada de novo. D. Representa o apogeu da cultura provençal que se irradia da França para os demais países por meio dos trovadores e jograis. Não. Essa questão do trovadorismo, primeiro, está falando do trovadorismo, não do humanismo. E, de fato, tem a ver
com o sul da França. Ok, mas aí é trovadorismo e não humanismo, tá? Não confunda. Trovadorismo, lembra? Já, né, dei uma aula sobre isso. Aquela poesia muito ligada à oralidade, não é? Muito musical. Sobre a poesia palaciana, assinale a alternativa falsa. Então veja, um dos tipos de texto daquela época era a poesia palaciana. Dentro disso, de repente, já respondendo aí a questão, ou algumas questões que vão vir, o que acontece? O Fernão Lopes ele vai fazer uma obra, vai trazer uma obra muito historiográfica, umas crônicas que falavam ali do dia a dia da corte, né, que traziam um sentimento de coletividade, de nação. Então é tudo muito histórico, muito datado, não é? Vamos ver se eu vai falar aqui sobre a poesia palaciana. É mais espontânea que a poesia trovadoresca, pela superação da influência provençal, pela ausência de normas para a composição. Não. Ih, rapaz. Não, aqui não. Pela ausência de normas para a composição poética e pelo retorno à medida velha. Opa, erro de digitação aqui, sorry. Eu corrigi. Peraí. Vamos lá. Não, veja bem. A poesia palaciana ela vai se desvinculando da música, da oralidade e vai ganhando inclusive aí um corpo, não é? Ela vai se ampliando, vai trazendo normas para a composição poética que falam o contrário. Aí não rola, não rola, tá? 6. A obra de Fernão Lopes, acabei de falar, né? Histórico literário, tem um caráter, perdão, histórico literário, pela seriedade da pesquisa histórica, pelas qualidades do estilo e pelo tratamento literário, que reveste a narrativa histórica de um tom épico e compõe cenas de grande realismo plástico, além do domínio da técnica dramática de composição. Perfeito. Questão 7. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Gil Vicente, lembrando, foi o pai do teatro português, certo? O teatro dá um salto muito grande na qualidade, na estruturação. Gil Vicente fazia muitos autos, escrevia, né, muitos autos e farsas. Eram obras que traziam humor, mas também traziam crítica a vários segmentos da sociedade, né, lembrando aí. Então, gabarito da 7, da FUVEST, letra A. Compôs peças de caráter sacro e satírico. Caráter sacro, o alto, que tem um fundo religioso, e o caráter satírico é a farsa. A farsa é um gênero que traz crítica, tá? Finalizando, 8. Indique a afirmação correta sobre o alto da barca do inferno de Gil Vicente. É uma questão muito específica, né? Mas vamos tentar fazer aí. Vamos lá. B. Moralismo vicentino localiza os vícios, não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. Excelente comentário. Por quê? Quando Gil Vicente criticava algum membro da Igreja Católica, por exemplo, um frade, por exemplo, ele não estava criticando a sua fé, tá? Se é que você, né, tem fé na cristandade. Ele não criticava a sua fé. Ele estava criticando nem Deus, nem a figura de Deus. Ele estava criticando as pessoas. Não é? As pessoas que faziam parte daquela instituição e que nem sempre seguiam os preceitos bíblicos, certo? Como temos até hoje, né? Em diversas religiões. Então veja, como eu brinquei lá no meu PowerPoint, repito, o pessoal fala aí no Face, JC é 10, o que estraga é o fã-clube, quer dizer, Jesus Cristo é 10, mas o fã-clube dá uma estragada, né? Há milhões de exemplos, mas é óbvio que eu não vou citá-los. Senhores, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!